Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, uma vez mais a todos, né? E uma boa noite também, sejam bem-vindos a todos aqueles que vão nos acompanhar também nessa gravação, né? Dessa série de programas que nós fizemos, né? Que foram palestras aqui na loja Raji Yoga, versando sobre a teosofia no Egito Antigo. E hoje nós vamos ter, finalmente, né, a última parte, né, o retorno do Egito, né, trazendo para vocês assim, o que há de, digamos, de novidade, né, por incrível que pareça, há novidades nesse estudo teosófico sobre o Egito. Vocês vão poder acompanhar, porque, na verdade, os teósofos, teosofistas, né, nós somos uns dentre vários que se autodenominam herdeiros do Egito, né, e porque essa civilização extraordinária que perdurou durante tantos milhares de anos, ela teve características que a teosofia realmente preza muito. A espiritualidade era o que regia a civilização egípcia. E então aquela teocracia egípcia não era simplesmente para submeter um povo a um governo, né? Ou para gerar riquezas, né? Se bem que o Egito teve lá suas histórias de invasões também, invadiu outros países, mas não é esse aspecto político, esse aspecto histórico, nem mesmo arqueológico que nos importa, mas sim o que de teosofia, o que de teosófico essa civilização teve. E como nós indicamos para vocês, meus irmãos, nos últimos 2 programas, continua a ter ainda, né? Ainda existe no Egito atividade espiritual. Ainda existem mestres ativos no Egito. Blavatsky residiu durante 10 anos no Cairo. Inclusive, a primeira tentativa dela de fundar a Sociedade Teosófica foi no Egito. Aliás, uma tentativa mal sucedida, né? Porque tinha uma característica, podemos dizer assim, espírita, né? Porque os teosofistas não reconhecem muito, mas Blavatsky, desde pequena, tinha poderes psíquicos, poderes mediúnicos, né? Aliás, um dos passatempos de Blavatsky era justamente, né, se você puder segurar um pouco aí, o meu regra 3 ali é novato na função. Você já está onde aí? Você está aqui, né? Então, os teosofistas, como herdeiros do Egito, né, nós temos essa relação que Blavatsky estabeleceu com a fraternidade egípcia, da grande fraternidade branca. Quando a Sociedade Teosófica foi fundada, 3 adeptos egípcios enviaram uma carta para o coronel Olcott, em Nova York, apoiando a fundação da Sociedade Teosófica, que foram os mestres Serapis Bey, Tuiut Bey e Polidorus Izurenos, né? É isso que né, vocês podem ver aí. Eu não achei uma foto adequada do Serapis, né? Porque Serapis, dentro da tradição egípcia, tem um lado também mitológico. Então, ao dizer que há um mestre chamado Serapis Bey, as pessoas podem não compreender exatamente isso. Mas, como vocês estão percebendo, se a esses mestres enviaram uma carta, é porque eles existem na terceira dimensão como nós.
Eles não são fantasmas flutuantes, né? Espíritos que você evoca através de luzes, de velas acesas, coloridas, como tem gente que faz por aí. Não, meus irmãos, esses mestres, esses Mahatmas, são altos iniciados que preservam ainda as tradições egípcias originais. E alguns ainda discípulos são treinados por esses, principalmente esse mestre chamado Polidorus Isourenos, que foi o mestre que recebeu Geoffrey Hodgson como discípulo, né? Ele praticamente dá uma nova interpretação para muitos temas teosóficos. E obviamente que nem todos os mestres da Fraternidade Branca são conhecidos. Esses que nós conhecemos é porque eles têm um trabalho de educação, um trabalho de ensinamento para a humanidade. Existem mestres que trabalham na linha da ciência, há Mahatmas que trabalham na linha da política, na linha militar, até na linha do sindicalismo, que é uma coisa que as pessoas não conhecem. Na Europa, o surgimento do sindicalismo foi fomentado por mestres da grande Fraternidade Branca. E, na verdade, eles ficam ali do plano espiritual onde é que eles atuam, atuando quase que como bombeiros em certas situações que poderiam desencadear muitos cataclismos na humanidade, porque realmente nós demoramos a nos converter à sabedoria que já está disponível. Então nós vamos ver durante essa palestra que mesmo detalhes geométricos, detalhes arquitetônicos, contêm a sabedoria egípcia, que na verdade é uma sabedoria teosófica, é uma sabedoria do universo. Pode mudar aí. Então nós mostramos para vocês já numa outra ocasião que Blavatsky, ao chegar aos Estados Unidos, ela tinha pleno conhecimento de segredos maçônicos que permitiram a ela, né, se juntar com certos maçons e pedir a eles, inclusive, proventos, dinheiro, para que ela fundasse a Sociedade Teosófica. E aí que nós exibimos exatamente esse diploma maçônico, que não é um diploma igual a de um homem na maçonaria, na verdade é um diploma do 12º grau, princesa coroada, do rito um rito feminino que a maçonaria mantinha, que não é a mesma coisa que a maçonaria, mas Blavatsky tinha todo aquele conhecimento maçônico, mas não tinha nenhum documento maçônico. E aqueles que viriam a se converter em teósofos, então, expediram para ela, né? No caso foi Charles Sotteran e alguns outros maçons, expediram esse documento que tem ali 2 obeliscos. Nós vamos tratar exatamente dessa questão dos obeliscos, meus irmãos, porque nas maiores capitais do mundo, no Ocidente, existem obeliscos. E, lamentavelmente, as pessoas não têm conhecimento do que significa o obelisco. Pode passar aí, querido. Então, o mestre Polidorus Isourenos adotou Geoffrey Hodgson como discípulo a pedido do mestre Kuthumi. Porque Geoffrey Hodgson conheceu a Sociedade Teosófica ainda na juventude. Ele disse que quando ele já tinha, inclusive, uma certa clarividência, quando ele foi a primeira conferência que ele viu teosófica, era a doutora Annie Besant que falava. Ele disse que sentiu a vibração de Annie Besant
e a clarividência dele abriu e ele percebeu que a aura dela estava se expandindo para cima do público. E ele percebeu, obviamente, que não era uma pessoa qualquer. E, obviamente, que ali naquele momento ele praticamente se converteu à teosofia ali, porque Annie Besant, segundo se menciona, há muitas encarnações se dedica à oratória. Então, segundo ela mesma, Annie Besant, quando dava uma conferência, diante da mente dela, a cada frase, diante dela se formavam 3 frases diferentes que ela escolhia para pronunciar. E Geoffrey Hodgson, que morreu com 95, 96 anos de idade, né, viveu uma vida toda dedicada à sociedade teosófica, à cura, à pesquisa e uma série de... se dedicou à Igreja Católica Liberal, porque ele era padre da Igreja Católica Liberal, se dedicou à maçonaria, foi maçom da maçonaria mista, participou da escola esotérica de teosofia, né? Aliás, nós vamos ver em seguida, pode passar aqui, que no seu diário, né, que lamentavelmente não foi publicado pela editora teosófica no Brasil, mas agora ele está editado pela editora do Conhecimento, editora Conhecimento, traduzido pelo nosso irmão Raul Branco. Agora nós temos o diário oculto de Geoffrey Hodgson, que deve ter mais ou menos umas 800 páginas em português. Um diário que ele compilou, né, durante toda a sua vida, e tem os episódios, digamos assim, esotéricos da vida de Geoffrey Hodgson. Aliás, um diário que só foi publicado póstumamente, ou seja, após a sua morte, ele deixou instruções que a sua esposa procurasse maneiras de publicar esse livro, porque ele não queria se vangloriar da série de contatos que ele teve com mestres, com adeptos, né, com iniciados da Fraternidade Branca. E muitas pessoas, de uma maneira ou de outra, já sabiam disso e procuravam Geoffrey Hodgson, inclusive brasileiros, né? Eu fiquei sabendo que um brasileiro, inclusive, morou na casa de Geoffrey Hodgson durante 45 dias, né? Outros teosofistas trocaram cartas com Geoffrey Hodgson. Ou seja, foi uma pessoa muito especial, e esse diário, A Luz do Santuário, que nós vamos explorar algumas passagens dele aqui hoje, tem realmente explicações teosóficas sobre coisas egípcias que as pessoas observam e não compreendem. Então, a Geoffrey Hodgson se tornou um discípulo do mestre Polidorus, porque ele disse que quando ele conseguiu ingressar na escola esotérica de teosofia, quando ele deu o primeiro passo dentro da sala da escola esotérica, diante dele se formou a face do mestre Kuthumi, e ele ouviu a seguinte frase, né? Seja bem-vindo de volta aos rankings da hierarquia. A hierarquia da comunhão dos santos, como diz a Igreja Católica, a fraternidade branca, como outros dizem, a grande loja dos Mahatmas, o nome que a gente quiser dar, o grande time, a grande comunhão realmente dos santos seres que governam a tentativa de elevar a espiritualidade da humanidade, né? Apesar da humanidade resistir, né, ferrenhamente a essa espiritualização, mas eles tentam. E esse livro é exatamente uma das tentativas. É um livro até, inclusive, muito fácil de ler, porque são entradas de diário de 1 folha, 2 folhas. Apesar de ser um livro grande,
ele não é difícil de ser lido, nem é uma linguagem difícil. Mas os temas são altamente teosóficos, como nós vamos ver, né? O primeiro deles, né? E aí são exatamente, aqui é a edição original da Luz do Santuário, que alguns irmãos aqui do Brasil importaram das Filipinas. Foram os irmãos da Sociedade Teosófica nas Filipinas que editaram o livro A Luz do Santuário. E anos depois, naquela primeira edição, ainda tinha material que poderia ser acrescentado, então foi compilado um outro livro pela Sandra Hodgson, que é a esposa de Geoffrey Hodgson, Iluminações, Esclarecimentos sobre a Tradição de Mistérios. E ainda tem um terceiro livro, que chama-se Yogic Ascent to the Eights, ou seja, a ascensão iógica até os mais altos picos, né? A tradução é sempre um problema sério, né? Mas, quiçá um dia o nosso Raul Branco ou outro tradutor nos traduza também esses outros 2 livros, assim como ele traduziu A Luz do Santuário. Então, o primeiro tópico, né? Vamos ver aqui uma entrada de 1948 do diário de Geoffrey Hodgson, que vai nos falar da rainha ou faraona Hatshepsut. Ele diz o seguinte: por que a rainha Hatshepsut escreveu sobre o seu obelisco? Saibam todos os homens que esta é a maior coisa do mundo. Né? A rainha Hatshepsut fez muitos obeliscos, mas há um grande onde está inscrito justamente isso. Né? Saibam todos os homens que esta é a maior coisa do mundo. O obelisco é um dos maiores símbolos ocultos, pois ele é a pirâmide elevada sobre um cubo alongado ou soerguido. Ele é um símbolo do adepto, ou seja, do mestre, que atingiu tal elevação, tendo desenvolvido seus veículos à perfeição e elevado sua consciência desde o físico, a base, até a mônada representada pelo ápice. Ou seja, essa é uma interpretação teosófica do que vem a ser um obelisco. Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, há pessoas por aí que acham e divulgam isso, escrevem isso, que o obelisco é um símbolo fálico, ou seja, que ele representa um falo. Inclusive na Europa já chegaram até a colocar uma camisinha em um obelisco, né? Vocês vejam bem o nível do desconhecimento, e vejam que interessante, né? Na praça da Basílica de São Pedro, em Roma, no meio da praça há um obelisco. Obelisco que foi levado para Roma, aliás, antes de Cristo. Por ninguém menos que aquele famoso aí pelo cinema, Calígula. Calígula levou 13 obeliscos do Egito para Roma, para fazer decoração, mas alguém deve ter falado para ele o que significava. E a Igreja Católica admite aquele obelisco lá no meio da praça, porque se nós compreendermos o que Geoffrey Hodgson disse, o obelisco representa o mestre espiritual. Ele é uma pirâmide que começa do solo e se projeta para o espaço. Daí que nós vamos ver, né, que há, então, aí uma estátua da rainha ou faraona Hatshepsut, né, que tem, aliás, um templo muito bonito lá no Egito, não muito preservado, e aí está exatamente o obelisco. Os obeliscos menores têm cerca de 300 toneladas, ou seja, não é fácil se transportar, né, e até hoje as pessoas ficam aí, né, com dúvidas como é que essas coisas foram
manipuladas, como é que eles foram feitos, como é que eles foram transportados, era tudo na força do arroz com feijão, minha gente. Não tem outra explicação. Não veio disco voador com facho de eletromagnetismo para levantar aquelas pedras. Era uma técnica realmente de cortar a pedra, às vezes usar uma argamassa, uma coisa assim, e tirar isso das pedreiras, né, pedras extremamente pesadas, e transportá-las sobre toras, né, usando o artifício da vibração, né, que faz com que a pedra se comporte como um líquido, e isso era carregado por quilômetros e quilômetros e era levantado lá no meio dos templos, né? Mas, quando a gente vê, então, por exemplo, no meio de esse obelisco, acho que está na França, o Marcelo, que vai muito na França aí, deve ter visto. Está na França, né? É na própria, lá onde que está o museu, né? Se eu não me engano. Aí, tá vendo? O Marcelo sabe até onde que está esse obelisco aí, né? É um obelisco original do Egito. Outros locais que tem obelisco, pode mudar aqui. Aqui temos um. Aqui é um outro texto do Geoffrey Rhodes, do diário dele. A pirâmide é o símbolo da perfeição macrocósmica e microcósmica. Suas proporções e forma prescindem e vão além de qualquer melhoramento. Ela é o arquétipo em forma sólida. As câmaras interiores da grande pirâmide são também arquetípicas, representando diagramaticamente os princípios básicos sobre os quais o corpo humano é baseado e o universo construído. O obelisco é isso mesmo e exaltado, é o mesmo exaltado. Ele é, portanto, o homem-deus, ou o arquétipo perfeitamente manifestado. Ou seja, se as pessoas gostam de pirâmide, o obelisco é mais do que a pirâmide. É uma pirâmide que subiu aos céus. E como, obviamente, a pirâmide, as suas câmaras, têm relação com os princípios espirituais humanos, né? E pirâmide quer dizer, obviamente, piros, de pirâmide, significa fogo. E o espírito é aspecto fogo, né? No nosso corpo há fogo também. Só que a gente sabe que há mais elementos no nosso corpo abundantes do que o fogo. Há muito mais água, muito mais ar do que fogo. O fogo é pouco dentro do nosso corpo. Mas os Mahatmas, os mestres, são aqueles que dominam o princípio do fogo, consegue extrair a energia cósmica, a energia do Sol, a energia do centro do planeta. Então, quando a gente vê uma pirâmide, como é a nossa aqui do Parque do Ibirapuera, né? Aliás, um dos maiores obeliscos construídos fora do Egito, né? Que, aliás, segue até alguns pressupostos egípcios, assim como os egípcios enterravam seus mortos em tumbas, esse obelisco está justamente servindo de tumba para aqueles, né, militares aqui paulistas, constitucionalistas, que lutaram aí para que São Paulo se separasse da União. Então, há uma série de soldados constitucionalistas enterrados ali debaixo do nosso obelisco. E visto do alto, aqui eu não consegui uma foto, mas visto do alto, o terreno onde está o obelisco parece com um coração. Então é como se o obelisco estivesse cravado num coração, querendo dizer o seguinte, que no coração da nossa cidade, que é um dos corações da nossa cidade, está um mestre, está um ser perfeito, alguém que atingiu, assim como aqueles soldados, pelo seu idealismo, pela luta militar, política, morreram em combate, os mestres, obviamente,
atingiram a perfeição no combate contra si mesmos. Porque essa luta, essa guerra exterior, meus irmãos, é reflexo do combate interno que o ser humano tem. Não existe guerra exterior quando não há uma guerra interior. Quando há satisfação plena interior, pode estourar uma bomba atômica do teu lado que você não dá a mínima. Mas se você está insatisfeito, se você não está realizado, obviamente que há todo aquele processo, né, da frustração. E nós sabemos que o mundo hoje está mergulhado na violência. A nossa cidade é uma cidade muito violenta. Mas mesmo assim há muita sabedoria. Por exemplo, o centro da nossa cidade, que é aqui perto do Pitágoras, ali na Praça da Sé, geograficamente se indica que é ali um ponto chamado, né, o marco zero da nossa cidade. Mas aquele marco zero ali é para inglês ver. O verdadeiro, né, para o inglês e para o brasileiro também ver, né? O verdadeiro centro da cidade de São Paulo, porque São Paulo foi fundada ali, no pátio do colégio. Depois é que se construiu a igreja, a catedral. O verdadeiro marco zero da cidade de São Paulo é a cruz da igreja, da Catedral da Sé. Ali é o verdadeiro marco zero. Então São Paulo nasceu de um centro espiritual, da onde se irradiou todo esse crescimento, que é fantástico. São Paulo é a maior cidade, né, praticamente do hemisfério sul, a maior cidade do hemisfério sul, que havia muitas profecias sobre a nossa cidade. E então o obelisco que está aí, pode passar. Então lá em Washington, nos Estados Unidos, tem o maior de todos. E se vocês perceberem lá embaixo o campo onde ele está, há o desenho exatamente da Vesica Piscis que eu mostrei aqui na segunda palestra, que representa a raiz de 3, o poder gerador, o poder do Espírito Santo, o poder criativo, né? Então os maçons que fundaram a nação americana e obviamente construíram esse obelisco, se eu não me engano, tem mais de 160 metros, né? Ele está justamente oposto ao Capitólio, né? Há uma grande avenida ali, um espelho d'água também muito grande, né? Então essa interpretação, meus irmãos, que Geoffrey Hodgson dá para o obelisco nos faz ter um respeito muito grande por esse objeto arquitetônico que está nas grandes cidades, está em São Paulo, está em Buenos Aires, está em Nova York, na França, na Itália, em Washington aí, porque nos indica exatamente quanta teosofia tem ali. Que nós possamos lembrar que quando a gente olhar um obelisco, ele simboliza o mestre, simboliza o Mahatma, porque é alguém que a sua trindade, que é a pirâmide, se elevou do quaternário, né, que é a base desse gigantesco obelisco. E a faraona ou rainha Hatshepsut foi não só uma iniciada, mas foi uma grande obediente, uma grande participante dos mistérios, ao contrário do que as pessoas imaginam, que aqueles faraós eram escravocratas, que eles subjugavam o povo na ignorância. Não, meus irmãos, eles tinham um poder que emanava da espiritualidade. Então, se nós partimos aqui para o próximo texto, né? Vejam bem, a rainha Hatshepsut conhecia isto, ou seja, sobre o obelisco e a pirâmide, tendo sido assim instruída nos mistérios do templo de Amon em Tebas, como Alhures. Portanto, sobre o seu obelisco, no local onde hoje é conhecido como Karnak, ela escreveu o símbolo dos 7 planos da natureza e os 7 corpos do homem.
Ela terminou sua vida como iniciada plenamente consciente. O Egito beneficiou-se enormemente de seu reinado, não somente pelo avanço cultural, mas devido a ela sempre apoiar e ser obediente aos mistérios. Nunca sequer em uma ocasião, durante toda aquela vida, ela falhou em obedecer a uma diretiva ou responder a um chamado. O obelisco é a revelação do monumento àquela verdadeira realeza. Porque hoje em dia se fala, né? Tem muitos aí que dizem que o Brasil deveria voltar ao sistema, né, monárquico, né? Mas a verdadeira monarquia, meus irmãos, retrocede muitos milhões de anos atrás, quando o nosso planeta recebeu o auxílio de uma civilização mais avançada que fundou a nossa civilização. E ali sim haviam reis divinos. E obviamente que nenhum homem hoje em dia é divino para poder, né, se arrogar o direito de mandar nos outros. Tanto é que o próprio termo faraó quer dizer casa. Assim como existe a Casa Branca, como existe a Casa Rosada, né? Como existem os palácios aqui no Brasil, né? Que tem os nomes indígenas, Palácio do Jaburu, Palácio do não sei da onde. Isso é uma substituição ao verdadeiro poder espiritual que aqueles primeiros reis divinos tinham. Então, quando é montada a casa de um faraó, ele tem um poder temporal, ele não tem poder espiritual de subjugar as pessoas ou de decidir os destinos. Então, infelizmente, meus irmãos, nós ainda estamos longe do dia que nós voltaremos a ser governados por sábios, porque é isso que todas as pessoas querem, que nós sejamos governados por pessoas que tenham um pouquinho mais de sabedoria do que nós mesmos, que se preocupassem com a coletividade, que se preocupassem com tudo que é necessário para que as pessoas evoluam, e principalmente evoluam espiritualmente. Então, os mistérios antigos ao qual a Hatshepsut participou, constituía tudo. Ou a pessoa era dos mistérios, ou ela não era de nada. Porque a educação não era universal. Só recebia educação quem pertencia ao templo, quem pertencia àquilo que hoje em dia nós podemos traduzir como a maçonaria, como a Rosa Cruz, como a Igreja Católica, que detém ainda alguns mistérios que vêm desde aquela época. São poderes, são formas, pensamento, são palavras de poder, são anjos que foram ordenados desde aquela época e que permanecem nesses rituais até hoje. O que dá poder para a Igreja Católica Romana, por exemplo, o que dá poder à maçonaria, à Rosa Cruz, ou até mesmo à Sociedade Teosófica, não é essa parte material, meus irmãos. Não são as igrejas, as catedrais, não é a riqueza, mas sim é o contato que essas organizações têm com dimensões superiores. Elas são realmente herdeiras dos mistérios, né? Daí que o mestre egípcio do Geoffrey Hodgson colocou o seguinte: o trono dos faraós foi um dos estágios no caminho para o adeptado passado por muitos mestres. Ele dava acesso aos mistérios e oportunidades sem paralelo para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades por meio da experiência. Era um privilégio e uma oportunidade muito singular que marcou um ponto de inflexão para muitas almas. Ou seja, o Egito, meus irmãos, foi uma época em que muitos e muitos mestres estavam encarnados como governantes, como instrutores, como
professores e como condutores daqueles mistérios, né? E isso causou o fato que o Egito durou durante muitos milhares de anos. Se ele não tivesse isso, ele teria sido destruído. As invasões que depois destruíram o Egito se deveram muito mais à decadência do próprio Egito, do próprio conhecimento que eles tinham dos mistérios, que eles herdaram dos Atlantes. Então, muitos mestres sentaram naqueles tronos. Um dos mais conhecidos, isso foi revelado pelo livro de Clara Codd, As Escolas de Mistérios, inclusive editado pela editora Teosófica, né? Foram encarnações do Mestre Moria. O Mestre Moria encarnou durante muitas vidas ali no Egito, né? E a maior de todas foi como Ramsés II. Ramsés II, que foi o maior conquistador, foi o maior construtor de templos, de imagens, de esculturas, de pirâmides, de obeliscos e tudo mais que existe no Egito. E, aliás, também era uma potência também procriativa. A raiz de 3 com ele realmente era forte, porque escavaram uma tumba onde acharam cerca de 100 e poucos filhos dele que foram enterrados. Mas o fato que quando escavaram a tumba, jogaram os entulhos para o lado. E agora, recentemente, a questão de 10 anos atrás, quando foram remover os entulhos, acharam outra tumba com outro tanto de pessoas ali enterradas, designadas como filho de Ramsés II. Ou seja, ele teve cerca de 200 filhos. E, obviamente, deve ter tido um harém proporcional a essa quantidade de filhos que ele teve. E todos vocês sabem que o Mestre Moria era um mestre do primeiro raio. Daí que ele conduziu muitas vezes o exército egípcio para invadir, para subjugar outros povos ali próximos, como os hititas, como outros povos ali. Então, ele fez exatamente o que se espera de um mestre do primeiro raio, como governante, como legislador, como construtor. E nenhum faraó egípcio, pelo menos dos conhecidos, se superou, principalmente na capacidade de construir templos. Porque o templo, meus irmãos, a pedra é a corporificação do espírito. Cada um de nós é pedra. Os nossos ossos são cálcio, são do reino mineral, nós também somos pedras. É a corporificação do nosso espírito, é esse nosso corpo que nós usamos. Nós somos a nossa pirâmide, nós somos o nosso obelisco. Mas esses seres poderosos, como foi o Mestre Moria, como Ramsés II, conseguiram projetar da sua mente, criando templos, criando obeliscos, pirâmides, para que ali fosse cultuado o melhoramento, o progresso do ser humano. Vira aí, querido. Então, continuando esse texto que está na luz do santuário, as realezas e as aristocracias egípcias eram, portanto, usadas pelas autoridades. Aí, autoridades são autoridades da fraternidade branca, né? Pelas autoridades para levar as pessoas adiante. As escolas dos mistérios e o treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos e altos iniciados encarnaram-se no Egito por milhares de anos. E o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação, aperfeiçoamento, continuou sem interrupção ao longo de todo aquele tempo. Foi uma das maiores épocas do planeta e, por causa do seu valor, ela foi mantida por um período tão longo. Ou seja, devido à presença desses mestres, desses Mahatmas, desses grandes instrutores, né? Por exemplo, o mestre Kutume foi Tutmoses III,
né? Aquele que viria dar origem a Tutancâmon, que hoje é tão conhecido, né? É na linhagem dele que surge Tutancâmon. E Tutancâmon, e daqui a pouco de Tutancâmon vem surgir Akhenaton, que hoje é tão cultuado, né? Que eram realmente instrutores que tinham pleno conhecimento que aqueles deuses egípcios não eram personalidades, não eram fantasmas, não eram elementais, artificiais que eram cultuados, mas sim cada deus egípcio representa um poder da natureza, o poder da eletricidade, o poder magnético, o poder da Kundalini, o poder do Fohat, do Prana. Todos eles tinham deuses, né, egípcios que os representavam. Então esse treinamento todo, meus irmãos, permitiu que houvesse um aperfeiçoamento, e hoje os egípcios estão espalhados pelo mundo todo. Provavelmente nós somos as reencarnações dos egípcios, porque nós estamos interessados nisso. Eu, pelo menos, estou muitíssimo interessado. Por isso que eu estou falando isso para vocês, né? A gente dá palestra para aprender o assunto. Eu não estou aqui ensinando para vocês, eu estou aprendendo esse assunto, né? Porque você é obrigado a pesquisar, a ir atrás das imagens, dos conhecimentos, ler muito, né? Mas nesse mesmo diário se diz o seguinte, que muitos egos, muitas almas que pertenceram aos mistérios, estão procurando os mistérios novamente. Aí é onde que eles vão cair? Na Rosa Cruz, na maçonaria, né? Na sociedade teosófica. Alguns são mais, outros menos competentes de encaminhar essas almas. Mas essas são as portas de reentrada nos mistérios. Então nós não devemos nunca nos esquecer, meus irmãos, que aquelas pedras que testemunharam tantos rituais, tantas procissões, né? Quando morria um faraó era uma festa danada, eram 60 dias de feriado, né? Imagina se o Brasil fica sabendo disso, né? Imagina, morre um faraó, 60 dias de feriado, a preparação do corpo, todo mundo tinha que fazer uma roupa nova para ir atrás do enterro ali do faraó, né? Se o Brasil fica sabendo disso, nós vamos ter... Quando morresse um presidente aqui, fizessem 60 dias de feriado, ia ser o fim do Brasil. Então essas inscrições, meus irmãos, eu já falei isso, mas vale a pena repetir. Os mestres egípcios pediram aos artistas que pintassem, que representassem coisas sagradas, coisas espirituais, para que a arte não caísse nessa maluquice que está hoje em dia, né? Onde os artistas estão achando que vale tudo, que vale o feio, que vale o horroroso, né? A pessoa vai no cinema lá para ver uma coisa catastrófica, vai ver o filme de terror, o cara pega uma serra elétrica e sai cortando as pessoas, né? Que arte é essa? Né? Essa estética da feiura, essa estética da cacofonia que existe na música e tal, isso está fora, meus irmãos, do que leva o ser humano a evoluir. Porque a arte leva o ser humano a dois movimentos: ao movimento horizontal ou ao movimento vertical. Quando a gente vê essa festividade que infelizmente no Brasil é muito intensa, que é o carnaval, que você tem um elemento musical praticamente exclusivo, que é o ritmo. O ritmo é aspecto fogo, ele desperta o chakra básico da pessoa. A pessoa submetida a um ritmo, ela não consegue nem parar o pé quieto. Começa a tocar o samba, o teu pé começa a andar sozinho para lá e para cá. E aí os egípcios tinham uma festa que nós copiamos muito mal, que era a festa do boi Apis, né?
que pegavam, provavelmente estava na época ali de touro, né? Pegavam o boi, que aliás é a famosa festa do boi aqui, que alguém ainda, antigamente ainda se comemorava aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Os egípcios pegavam um boi, pintavam o boi de todas as cores, né? Era mais ou menos como o bode expiatório dos judeus, e o povo ia atrás do boi, tocando o boi até que ele se afogasse no rio Nilo. É essa que é a origem do nosso desfile do carnaval, né? Que é uma ideia meio maluca, né? As pessoas da escola de samba entrar numa avenida, todo mundo vestido de cores as mais absurdas. Quer dizer, passados tantos milhares de anos, as pessoas fazem aquela festa egípcia com outro sentido. O sentido é que você se libertasse dos seus pecados através daquele boi que era afogado. Assim como os judeus sacrificavam o bode expiatório, né? Que tinha o bode expiatório e o bode emissário, né? Tinha lá as suas diferenças. Mas o brasileiro e outros povos aí que comemoram o carnaval de uma maneira um pouquinho mais civilizada do que a gente, perverteu aquela ideia. Para chegar nesse nível que o nosso carnaval chega, aliás, o feriado é aquele, né? São 4, 5 dias que ninguém faz nada, né? Todo mundo diz, o ano no Brasil começa depois do carnaval, né? Então, esse país, meus irmãos, perdurou tanto essa civilização porque ela era voltada a coisas divinas, né? E esses grandes teósofos que, podemos dizer assim, são egos egípcios, como Madame Blavatsky, que mesmo tendo nascido na Rússia, depois foi morar lá no Cairo, né? Por exemplo, Blavatsky escreveu esse livro, As Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria. Porque, naturalmente, a origem de todos os rituais é uma só, meus irmãos. É na fraternidade branca. É no rei do mundo, no Sanat Kumara, né? O rei de Salém, como descreve a Bíblia, é em Sanat Kumara que se inicia a missa. É com Sanat Kumara que foram instalados os primeiros mestres maçons, aqueles que usavam o esquadro, o compasso, desde muitos milhões de anos atrás, aonde o pão e o vinho e outros elementos eram consagrados. É com ele que se inicia isso. Então, eles têm uma origem comum, que a gente não consegue enxergar. Blavatsky, por exemplo, tenta aí. Outros escritores tentam mostrar que antes do cristianismo existia um mitraísmo. Antes do mitraísmo existiam os cultos do Oriente Médio, do Oriente Próximo, né? Retrocedendo, a gente vai sempre encontrando os mesmos rituais sendo realizados, mas a origem deles é numa fonte única, né? Então nós vamos fazer aqui uma certa apologia dos teosofistas que escreveram, pode mudar aí, querido, né? E aí, com relação à maçonaria, né, já que Blavatsky escreveu que igreja e maçonaria têm origens comuns, o mestre Geoffrey Hodgson mandou uma comunicação para ele que é a seguinte: faça uma declaração maçônica de que todos os franco-maçons, quer eles acreditem ou não, estão de fato engajados na moderna continuação da tradição de mistério. A diferença hoje das eras antigas é que nesses dias os egos, ou seja, as almas, né? Os egos corporais dos candidatos não estão conscientes de suas posições como egos, ou seja, como almas imortais. Enquanto nos períodos passados eles eram conscientizados disto. Derradeiramente, todos os testes devem ser ultrapassados pelo candidato em plena consciência física desperta.
franco-maçons e comaçons. Comaçons ali são a denominação que se dá para maçons da maçonaria mista, né? É a terminologia inglesa para a maçonaria mista, né? Franco-maçons e comaçons são os mais promissores indivíduos para o preenchimento do ideal do primeiro artigo, né? Isso nós vamos discutir daqui a pouco. De uma forma ou outra, esta ideia deve ser infiltrada em ambos os movimentos, tornando os maçons cônscios que, de fato, eles estão continuando a tradição de mistério. Trabalhe sobre isto, apresente a mim e procederemos nessa direção. Todas as respostas ao artigo sobre o quarto objetivo devem ser dirigidas à comaçonaria. Aí, meus irmãos, tem uma movimentação oculta aí que o Geoffrey Hodgson fez. Na década de 70, Geoffrey Hodgson, em contato com esse mestre, tentou lançar dentro da Sociedade Teosófica que ela deveria ter um quarto objetivo. O quarto objetivo da Sociedade Teosófica seria preservar a tradição dos mistérios, que de uma forma ou de outra a Sociedade Teosófica tem feito. Porque nós sabemos que a teosofia é uma coisa que vocês que vêm aqui na Sociedade Teosófica sabem, é uma coisa muito intelectual. Parece que falta um lado prático, né? Parece que falta aqui uma yoga, que falta um ritual, que falta uma coisa artística, tal, que os teosofistas acabaram preenchendo ao longo do tempo. O primeiro preenchimento foi Madame Blavatsky, que formou a Escola Esotérica de Teosofia. A Escola Esotérica de Teosofia, que é baseada na Raja Yoga de Patanjali, é uma escola de meditação. Depois, alguns teosofistas se envolveram com a maçonaria mista que estava surgindo na França, e principalmente Annie Besant, que nós vamos ver daqui a pouco. Passa aí, querido, deixa eu ver se já tem uma... justamente. Aí vocês veem Annie Besant, que foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, com paramentos maçônicos. Aliás, grau 33, aí, 32, 33, né? Porque Annie Besant, percebendo isso, que faltava alguma coisa prática para a teosofia, e tentando preservar esses mistérios, ela entrou para a ordem chamada do direito humano, né, Le Droit Humain, na França, e trouxe uma carta para a Inglaterra, dessa ordem maçônica, e fundou lá na famosa Rua Lauderdale, em Londres, né, uma loja maçônica que tinha um ritual um pouquinho diferenciado, um ritual um pouco mais místico, mais voltado realmente para reconhecer não só o grande arquiteto do universo, mas reconhecer o mestre do sétimo raio, o Conde de Saint-Germain, como o mestre da maçonaria. Então, a Annie Besant se envolveu muito com isso e determinou que onde houvesse sociedade teosófica no mundo, deveriam haver também ordens comaçônicas, ou lojas comaçônicas. Tanto é que na década de 20 foi fundada aqui no Brasil a ordem comaçônica, né? Com a famosa loja Isis, lá na década de 20, quer dizer que essa maçonaria mista, que aliás se reúne aqui nesse prédio, na instituição Pitágoras, existe até hoje, que reconhece o papel da mulher, que a mulher deve fazer parte da maçonaria. Já não é mais uma novidade, porque um século já se passou. Então essa movimentação que Geoffrey Hodgson fez, de tentar colocar um quarto objetivo na Sociedade Teosófica, ele efetivamente acontece já. Porque além da maçonaria, vira aí, querido. Aí nós temos o nosso querido Leadbeater, o bispo Leadbeater. Isso aqui, meus irmãos, é a foto da cremação de Annie Besant, em Adyar. Aqui, essa flor aqui é onde estava o corpo dela. E ali vocês podem ver o bispo Leadbeater ali, que acho que todo mundo deve conhecer ele.
com uma batina branca, né? Com paramentos maçônicos, chapéu maçônico, e vocês podem ver que há mulheres ali também com aventais maçônicos, né? Elas são da maçonaria mista, da comaçonaria, né? Se fosse mais detalhado, vocês veriam alguns indianos ali de pé descalço, quer dizer, a maçonaria pé no chão, né? Aquela raiz, né? Ou seja, acho que lá na Índia a maçonaria não precisava de tanto enfeite, né? Bastava colocar um avental. É interessante que todo mundo de branco, porque ao contrário do Ocidente, que acha que o preto é a cor do luto, no Oriente é o branco que é a cor do luto. Então todo mundo ali, a maçonaria, com maçonaria tradicional, que todo mundo vestisse branco, né? E aí o Leadbeater acendeu a pira ali, não me pergunte os detalhes, né? Porque o indiano tem esse costume, né? Porque num país que tem milhões e milhões de pessoas, enterrar uma pessoa, gastar terreno, gastar espaço com uma pessoa morta, enterrar na terra, é bobagem. Eles simplesmente cremam, reduzem aquilo a cinzas, e depois essas cinzas são jogadas num jardim ou no rio Ganges, né? Parece que ainda as cinzas de Anibes estão guardadas lá em Adyar. Mas vocês podem ver grandes teósofos aí envolvidos com essa movimentação maçônica, com-maçônica. Anibes que instalou templos maçônicos no mundo todo dentro dessa tradição. Vira aí, querido. Então, o nosso querido Leadbeater, aí também com paramentos do grau 33, né, escreveu livros interpretando aquele ritual que os teosofistas fizeram ou adaptaram em Londres, né, chamado Ritual de Lauderdale, que tem como pressuposto, e nos livros de Leadbeater está bem claro isso, que a maçonaria atual é derivada da maçonaria egípcia. Ou seja, que os maçons atuais são herdeiros da maçonaria egípcia e tentou demonstrar por A mais B, nós vamos ver o A e o B aí, que realmente os maçons usavam paramentos iguais, faziam sinais iguais do que são feitos hoje em dia na maçonaria. E ele diz que a maçonaria tem pelo menos 100 mil anos de existência, que é o rito, é a atividade religiosa tal, mais antiga e preservada do mundo em todos os tempos, né? Vira aí, querido. Então ele escreveu exatamente, aí são as duas capas modernas dos dois livros de Charles Leadbeater, A Vida Oculta na Maçonaria, onde ele praticamente descreve os pontos principais do rito de Lauderdale, que ainda é praticado até hoje no mundo todo, inclusive aqui dentro da maçonaria da instituição Pitágoras, ainda é feito esse rito. Nesse livro, se vocês quiserem saber sobre esse ritual, leiam esse livro. E depois ele escreveu um outro chamado A Pequena História da Maçonaria, que ele tenta traçar exatamente essa linhagem histórica mística dos mistérios gregos, mitraicos, até chegar em Roma, porque Roma tinha uma espécie de maçonaria. Lá no Vaticano há determinadas salas que quem é maçom olha ali, percebe que é uma sala apropriada para a maçonaria, né? Então, maçonaria, meus irmãos, né, os nossos irmãos lá da Grande Loja Unida da Inglaterra, né, não começou em 1717, né? É isso, né? 1717, né? Mas sim, há muitos e muitos milhares de anos. É óbvio que houve mudança, os nomes foram mudando. Os judeus aprenderam a maçonaria no Egito e trocaram todos os nomes egípcios por nomes hebreus. Então a gente fala de Jaquim, de Boaz, de Salomão, de Davi e tal. É óbvio que eles botaram os nomes deles, mas aquilo eles aprenderam com os egípcios.
como a própria Bíblia diz que Moisés foi instruído na sabedoria dos egípcios. Ou seja, os egípcios tinham. Então, se vocês tiverem interesse, leiam esses livros, meus irmãos. Não pode mudar aí. Então, por exemplo, no livro A Vida Oculta da Maçonaria, Lady Bitter compara o paramento egípcio, da maçonaria egípcia, com o paramento moderno da maçonaria. Só que a tendência do egípcio é que ele usava só uma roupa de baixo ali, e o avental tinha um cinto de ouro, né? Que o ouro naquela época não era como hoje, que tinha um valor comercial, mas o ouro, pelo poder magnético, as propriedades que o ouro tem, e a conexão que o ouro tem com o simbolismo solar, ele fazia uma perfeita divisão do corpo do indivíduo entre o inferior e o superior. Então, o Lady Bitter dizia que para o egípcio importava mais aquele cinto de ouro do que propriamente o avental, que no caso deles, vocês podem ver aquela arte é do livro do Manly Palmer Hall, onde tem esse quadro do Pitágoras. Lá também tem esse quadro onde mostra um egípcio com o avental alá egípcio, onde tinha ali os ventos solares ali batendo, porque pelo estudo dos chakras a gente sabe que essa parte inferior do corpo é onde tem o chakra básico, onde tem o chakra sexual, né? Aquilo que é conhecidamente como inferno, né? O chakra ali que sempre está derrubando a pessoa para o lado inferior. Então essa separação que o avental fazia era para purificar aquela parte inferior, ou seja, para que a pessoa deixasse de lado aqueles chakras ali, para se dedicar à parte superior. Os egípcios ali pelo menos tinham um adorno de cabeça, né? Os maçons hoje tá ficando meio em desuso, ainda há, né? Parece que a tradição maçônica é que todo mestre maçom teria que obrigatoriamente usar um adorno de cabeça, né? E tirar ele em certos momentos do ritual, põe, tira, tal. O que existia também no mitraísmo, que existe até hoje nas igrejas cristãs. As igrejas cristãs têm, por exemplo, o símbolo, ou a síngula, que é uma corda que é amarrada no meio do corpo, que visa também simbolizar o abandono da pessoa daquelas energias inferiores. Então, quando o Lady Bitter fala disso, hoje arqueologicamente, por exemplo, isso aqui é uma foto arqueológica de um templo lá no Egito, onde tem exatamente o tal do egípcio usando o avental. Aí nós podemos perguntar, mas usava para fazer que nem a gente faz hoje quando vai lavar prato, coloca o avental? Né? Ou um churrasqueiro vai fazer um churrasco, coloca um avental? Né? Eles usavam isso com fins ritualísticos, meus irmãos. E outros adornos de cabeça deles, como o ureus, né? Que era uma coroa de ouro, que deve ter sido a origem das coroas dos reis e tudo mais, né? É para intensificar a energia nos chakras da cabeça. Na cabeça existem 12 chakras. E com esse ouro na cabeça, eles ficam mais ativos, eles ficam mais intensificados. Ou seja, aquilo que Lady Bitter colocou, hoje pode ser comprovado pela arqueologia. Eu não vou mostrar aqui foto de egípcio fazendo sinal, porque aí, né, a gente cai, né, naquele famoso problema. Quem é maçom não deve divulgar os sinais, os toques, as coisas maçônicas, né? Mas que tem egípcio lá fazendo os sinais, tem. Quem chega e reconhece automaticamente. Muda aí, querido. E aí, na pesquisa do Lady Bitter, ele coloca o seguinte, aqui não está muito nítido, mas é uma loja maçônica em sessão, reunida. E ele diz que, além das colunas materiais, né, que
deveriam estar mais visíveis aí nesse desenho, se forma na loja maçônica um templo espiritual, ou seja, um templo grego com colunas, o famoso frontão triangular, né? Isso, segundo Leadbeater, pela clarividência dele, é uma realidade, não é? Então, quando a gente vê vários palácios governamentais com aquelas colunas, aquele frontão triangular, isso é uma forma, pensamento que naturalmente se forma no plano astral quando tem um ritual maçônico. Assim como aquele formato das catedrais é o que se forma no astral quando é celebrada a missa. Ou quando, por exemplo, se a gente vê o Taj Mahal, outros grandes templos hindus, quando há uma atividade devocional, também se forma certas... as formas astrais se adaptam. E o que ele diz também nesse livro deles é que há os chamados anjos maçônicos, que são anjos do nível arupa, ou seja, do nível sem forma, que eles se conectam aos diversos cargos que são desempenhados no ritual maçônico. Então, se um maçom realmente quiser levar a maçonaria a sério, se preparar para se conectar teurgicamente a uma força, elas estão disponíveis no ritual maçônico. Agora é o seguinte, são formas extremamente elevadas, porque elas são sem forma. O anjo arupa, ou seja, sem forma, ele não vai se conectar com uma coisa qualquer. O ritual precisa ser muito bem feito. Nós vamos até ver um texto aí em seguida, que o ritual precisa ser feito com a intenção do que é dito. Que os hebreus chamavam isso de kavana, ou kavaná, ou seja, você dizer as palavras do ritual com pleno conhecimento do que elas significam e imprimindo a sua vontade, a sua devoção naquelas palavras. Não pode ser aquela cantilena automática que você poderia pôr um ator ali, hoje em dia até um computador para falar o ritual. Porque a voz humana, como nós já dissemos, ela está impregnada de poder divino, né? Tudo aí. Então, prosseguindo, meus irmãos, Geoffrey Hodgson também, aí é uma foto dele quando ele tinha 93 anos, em 1980. Para vocês terem uma ideia do nível espiritual de Geoffrey Hodgson, ele faleceu meditando. Na verdade, ele não faleceu, ele se retirou do seu corpo físico, quando ele já tinha lá os seus 96 anos de idade. Ele chegou para a esposa dele, se despediu, falou: hoje eu vou meditar e eu não vou voltar. Daí eu vou decolar para o outro lado. Ele faleceu assim. Isso, meus irmãos, aqui é uma morte digna de um verdadeiro iniciado. Não é ficar lá na UTI, lá com aquele monte de máquina ligada em você, mantendo a tua respiração, teu pulmão e coisa enfiada na tua boca, no teu nariz e tal, né? É melhor já morrer logo do que ficar naquela situação. Agora, pouquíssimos lamas do Tibete e outros seres faleceram desse jeito que ele faleceu. Porque, segundo ele mesmo no seu diário, ele recebeu do seu mestre uma yoga que renovava as células do seu corpo constantemente. Mas, infelizmente, esse elixir da longa vida, ele tem as suas limitações, né? É uma yoga que tem que ser feita diariamente, né? E ele vivia só para a espiritualidade, essa que era o fato, era para escrever, para dar palestra. Aliás, ele diz, né, Carlos, a recomendação dele é que a palestra tem que ser totalmente sem emoção, né? Provavelmente o jeito inglês de falar, né, aquela coisa bem quadradinha, assim, né?
E eu já, pelo menos, já sigo uma outra linha. Quanto mais emoção, melhor, porque se você não puder gerar alguma coisa nas pessoas, né? Porque às vezes o conhecimento não passa sem a emoção. Né? Os veículos de comunicação que a gente tem hoje em dia, como televisão, né? São veículos de emoção. Né? Diferente, por exemplo, de um rádio tal, que você fala dentro da cabeça da pessoa, ali sim você pode passar até... Tanto é que os teosofistas ganharam uma rádio ganharam ou compraram, sei lá, uma rádio na Austrália chamada a famosa GB2, né? Que eles queriam colocar Anibesa no nome da rádio, mas aí não deram, colocaram GB, que era Giordano Bruno, a GB, se foi Giordano Bruno, que foi uma das encarnações anteriores de Anibesa, segundo a investigação que eles fizeram, né? E também ela foi, segundo a investigação, uma das últimas neoplatônicas, que foi Hipátia. Praticamente a última neoplatônica que morreu, né, lamentavelmente, né, foi destruída pelos seguidores do cristianismo daquela época. Né? Foi linchada em praça pública, né? Uma coisa terrível. Mas Geoffrey Hodges escreveu também um texto que eu tenho assim em PDF lá, chamado At Sign of the Square and Compasses, ou seja, sob o símbolo do esquadro do compasso, onde ele faz interpretações também teosóficas sobre a maçonaria. Esse livro ainda não surgiu em português. Muda aí, querido. Outro livro aí de um escritor que muitos teosofistas conhecem, que é o Arthur Powell, que escreveu aquela série de livros, o corpo duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego, o sistema solar. Ele escreveu esse livro chamado A Magia da Franco-Maçonaria. Tem ele em PDF por aí, que alguém traduziu, mas nunca foi editado por ninguém aqui no Brasil. Né? O outro que era um maçom famoso foi Gina Rajadasa, que esteve no Brasil várias vezes. Né? Vocês podem ver como... E então, todos os grandes teosofistas foram da tradição dos mistérios. Foram maçons, ou foram padres, foram bispos da Igreja Católica Liberal. Ou seja, todos envolvidos com a tradição de mistérios. E aqui um personagem interessantíssimo, que é o nosso querido Joaquim Gervásio de Figueiredo, que dá nome ao nosso salão de palestras. Vocês podem ver a placa lá, Auditório Joaquim Gervásio de Figueiredo, que escreveu o Dicionário de Maçonaria, né? Ele que era maçom, tanto da maçonaria masculina quanto da maçonaria mista, era membro da Academia Maçônica de Letras, que eu não sei se ainda existe isso ainda? Existe, né? Então... Grandes lojas, né? Então, mas ele diz que ele era membro dessa academia e foi um grande teólogo. Ele que idealizou isso aqui, meus irmãos. Esse espaço onde nós estamos foi idealizado por Joaquim Gervásio, sua esposa Sinira Riedel, que eram grandes atuantes também na comunhão do pensamento, né? No círculo da comunhão do pensamento. Foi ele que traduziu a maior parte dos livros teosóficos que a editora teosófica editou, e ele lutou muito para não só que as ideias teosóficas, mas essa ideia mística da maçonaria fosse adiante, né? E no livro no dicionário do Gervásio tem uma das definições mais clássicas de maçonaria, que ele diz o seguinte: maçonaria é um sistema sacramental que, como todo sacramento, tem um aspecto externo e visível, consistente de seu cerimonial, doutrinas e símbolos, e outro aspecto interno, mental e espiritual, oculto sob as cerimônias, doutrinas e símbolos.
E isso tudo só é acessível ao maçom que haja aprendido a usar sua imaginação espiritual e seja capaz de apreciar a realidade velada pelo simbolismo externo. Ou seja, a interpretação que ele dá de maçonaria, e que está lá no dicionário dele, diz que o maçom precisa usar a maçonaria como catapulta, como base de lançamento para a sua própria capacidade perceptiva, para a sua intuição, para que ele possa entender que aqueles símbolos, meus irmãos, velam, né, realidades espirituais ocultas, que a loja representa tanto o ser humano como o planeta, como o universo, que cada ferramenta que tem ali na maçonaria representa alguma coisa que está dentro de nós mesmos. E é por isso que essa maçonaria, que esses rituais existem há tanto tempo e são preservados até hoje, porque o nosso eu espiritual, a nossa alma, ela é cheia desses símbolos, ela se comunica por símbolos. Quando nós sonhamos, nós temos certeza disso, porque a nossa alma nos mostra imagens, coisas fantásticas, que às vezes, a maior parte das vezes, nós não entendemos, mas demonstra que a nossa alma é simbólica. Ela se comunica através de imagens e simbolismo. A maçonaria foi montada por grandes mestres, por grandes mahatmas, para que as pessoas vissem fora delas mesmas as realidades que existem dentro delas. Ou seja, que ao ver o esquadro, o compasso, elas entendessem que o espírito se entrelaça com a matéria e que nós devemos buscar o nosso aperfeiçoamento. Então isso, meus irmãos, é alguma coisa que é divina e é por isso que perdura durante tanto tempo. Então, meus irmãos, para finalizar, porque o Jorge já está... Vamos só citar, meus irmãos, que eu gostaria até de ter falado, mas como vocês podem ver, o assunto é muito comprido. Mabel Collins, que praticamente mediunicamente recebeu esse livro, A Luz no Caminho. Ela que era uma romancista e teve a oportunidade de Blavatsky residir na casa dela durante 6 meses. Ela também escreveu um outro livro chamado O Idílio do Lótus Branco, que é um romance sobre uma pessoa que viveu na decadência do Egito. Os últimos anos do Egito, como é que os sacerdotes egípcios se perverteram, como é que eles faziam até rituais sanguinários. E essa é a história do Idílio do Lótus Branco, mas ele termina com 3 verdades, que são as verdades que são praticamente assim, que nós temos que levar para a nossa vida toda, meus irmãos. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ficar perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as proclame. E agora nós as proclamamos de novo, meus irmãos. A alma do homem é imortal e o seu futuro é de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Nós somos seres do universo, meus irmãos. Nós estamos aqui nos gestando para algo muito maior. A segunda verdade: o princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido nem visto, nem apreendido pelo olfato, mas pode ser percebido pelo homem desejoso de o perceber. Ou seja, a vida una, meus irmãos, pulsa aqui e agora. Só a nossa alma pode perceber. E finalmente, cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio. É o decretador de sua vida, recompensa e punição. Cada um de nós, meus irmãos, tem que tomar a responsabilidade da sua evolução. Não foi Deus que nos lançou aqui no Brasil, com Bolsonaro, presidente, candidato a presidente. É o nosso karma ruim
que nos trouxe até aqui, entendeu? Nós temos que fazer dele alguma coisa melhor. Vamos fazer da nossa loja teosófica, da nossa loja maçônica, da nossa loja Rosa Cruz, do nosso centro espírita, da nossa tenda de Umbanda, um lugar melhor, da nossa família, porque nós temos o karma e o dharma na nossa mão. Não é Deus que está nos castigando, meus irmãos. Somos nós que somos imperfeitos, mas se fica alguma lição aí, meus irmãos, é que é nossa a tarefa de nos aperfeiçoar. É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês, né? Aí tem uma última nota, né? Estas verdades grandes como a própria vida são simples como a mente do mais simples dos homens. Alimentai com elas os famintos. E aqui termina a nossa saga de 3 palestras sobre o Egito. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Certo?